No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Terça-feira, 23 de novembro de 2021. O Jornal da CUT começa agora, traz hoje os seguintes assuntos. Vamos falar sobre direitos. 6 direitos garantidos na CLT que alguns trabalhadores nem sabem que têm. Jornalistas de jornais e revistas de São Paulo param nesta terça por 4 horas. E ainda, PL da enfermagem deve ser votado nesta semana no Senado Federal. Rádio CUT, www.cut.org.br. Depois de 7 meses na gaveta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, o projeto de lei 2564 de 2020, conhecido como PL da enfermagem, deve ser votado nesta quarta-feira, de acordo com informações do autor da proposta, o senador Fabiano Contarato, da Rede. O texto original, que teve parecer favorável, aprovado em abril pela relatora senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, previa um piso salarial de R$ 7.300 para enfermeiros, de R$ 5.100 para técnicos de enfermagem e de R$ 3.600 para auxiliares de enfermagem e parteiras. No caso dos enfermeiros, o valor estabelecido pelo projeto era para a jornada de 30 horas semanais. Já em caso de jornadas superiores a 30 horas, o piso salarial nacional seria proporcional. Para ir ao plenário, o projeto, no entanto, sofreu algumas concessões. O valor do piso para enfermeiros ficou em R$ 4.750 para carga horária de 40 ou 44 horas, conforme o contrato de trabalho. Então, quem faz carga horária de 30 horas vai receber um valor inferior ao piso, proporcional. A remuneração para os técnicos vai receber se o projeto for aprovado, obviamente, tá? A remuneração para os técnicos ficou em R$ 3.290, ou seja, 70% do valor previsto para os enfermeiros. Já o salário dos auxiliares e parteiras, 50% do que será pago para os enfermeiros, que totaliza R$ 2.350. Na avaliação da direção da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, FETANSE, são grandes as expectativas de que o projeto seja aprovado nesta semana, mas a mobilização da categoria tem que ser ampliada. A Enedina Soares, que é presidenta da federação, diz que é hora de sensibilizar os senadores pela aprovação desse projeto com as melhorias que foram inseridas na discussão. Piso e jornada de 30 horas já, ela diz. O Brasil tem 2,5 milhões de profissionais de enfermagem, a maioria atua nas prefeituras como enfermeiros, auxiliares técnicos e parteiras. Do total, 89% são mulheres que têm dupla e tripla jornada, ou seja, são profissionais com mais de um emprego, além da jornada doméstica. Cerca de 2 milhões do total de trabalhadores da área são técnicos e auxiliares que estão especialmente vulneráveis aos subsalários. Quase metade dos profissionais, 45%, recebem salários abaixo de R$ 2.000. Somente 4 em cada 100 profissionais recebem mais de R$ 5.000. Giro sindical. Jornalistas de jornais e revistas de São Paulo paralisam atividades nesta terça-feira pela segunda vez neste mês, reivindicando reajuste salarial, recomposição de 8,9%, referente à inflação calculada do INPC pelo INPC entre junho de 2020 e maio de 2021. O INPC é o Índice de Preços ao Consumidor, que serve para medir a inflação. No último dia 10, a categoria cruzou os braços durante 2 horas. Nesta terça-feira, a paralisação vai durar 4 horas. A bancada patronal, segundo o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, manteve a mesma contraproposta e pediu que a categoria apresente uma nova proposta para que as empresas tenham condições de dar continuidade às negociações. No último dia 9 de novembro, os jornalistas rejeitaram por unanimidade a proposta das empresas, que ofereceram 3 faixas de reajuste e a volta da multa da PLR reajustada em 8,9%. A proposta dos patrões foi a seguinte: para salários até R$ 5.000, o reajuste salarial seria pela inflação, 8,9%, sendo 5% retroativo à data base de junho, e a diferença seria paga em janeiro. Já os salários entre R$ 6 e R$ 7.000 sofreriam um reajuste de 6% em 2 parcelas, sendo 5% em junho e a diferença em janeiro. Os salários maiores que R$ 7.000 teriam um reajuste fixo de R$ 420, sendo R$ 350 retroativo a junho e a diferença paga em janeiro. O pagamento das diferenças se daria em 2 parcelas, em novembro e dezembro. A categoria rejeitou essa proposta e reafirmou a reivindicação, o pleito pelo reajuste de 8,9% para todos os salários, sendo 5% retroativo a junho.
e informou às empresas a disposição para a paralisação de 4 horas caso as negociações não avançaram. É o que acontece então nesta terça-feira. Direitos. Em tempos de ataques a direitos garantidos pela consolidação das leis do trabalho, a CLT, como 13º, férias, trabalhadores e trabalhadoras devem ficar atentos ao que ainda é garantido pela lei brasileira e também às lutas da CUT, ficar atento às lutas da CUT e das demais centrais sindicais para impedir que o governo de Jair Bolsonaro flexibilize ainda mais a legislação trabalhista. Foi essa luta, inclusive, que impediu o Senado de aprovar a medida provisória 1045, que já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados, que diminuía salários e acabava com vários direitos. Tem direitos que são, em muitos casos, esquecidos pelos trabalhadores, porque alguns nem sabem que têm, ou então porque são deixados de lado por conta da pressão de empregadores exigindo produtividade. O Portal CUT listou 6 desses direitos e ouviu um especialista que orienta o que o trabalhador deve fazer para exigir o cumprimento da lei. Historicamente, na relação capital versus trabalho, em especial em tempos de crise, patrões abusam do poder econômico para explorar os trabalhadores. No Brasil, esse cenário vem acontecendo desde 2016. O golpe contra Dilma Rousseff abriu caminho para a destruição de direitos da classe trabalhadora. O primeiro grande ataque foi a reforma trabalhista do ilegítimo Michel Temer. Mas há direitos que sobraram e devem ser reivindicados pelos trabalhadores. É sempre importante estar ciente desses direitos e sempre procurar a orientação do sindicato, da categoria, para se proteger contra eventuais tentativas dos patrões de não cumprir com suas obrigações. Dito tudo isso, vamos saber quais são esses direitos, alguns desses direitos que as pessoas talvez nem saibam que tenham. Descanso entre jornadas. A CLT determina que o espaço de tempo entre uma jornada e outra tem que ser no mínimo de 11 horas. Então, se você, digamos, fechou o dia às 6 horas da tarde, é direito seu começar a próxima jornada somente após as 5 horas da manhã do dia seguinte, respeitando o limite, inclusive, de 8 horas de trabalho por dia, né? Vale ainda para os casos em que a jornada inclui horas extras. Então, se você fechou a jornada às 6 horas, mas fez hora extra até às 8 da noite, então você só vai começar a partir de 11 horas depois desse encerramento com as horas extras, né? O que daria, no caso aqui, às 7 horas da manhã. Já que a gente está falando sobre horas extras, vamos falar sobre elas, como funcionam, sobre elas, né? De acordo com a CLT, o limite máximo de horas extras que um trabalhador pode fazer é de 2 horas por dia. De acordo com o advogado especialista em direito do trabalho, André Lopes, esse é um dos direitos mais esquecidos pelos trabalhadores. Ele diz que é muito comum que a gente se depare com situações em que os empregados trabalham por mais 3, 4 ou ainda mais horas do que o legalmente permitido e de forma corriqueira, ou seja, não em situações extraordinárias que justifiquem isso. De acordo com ele, muitas empresas se aproveitam dessa situação, afirmando que os trabalhadores ou vão receber por essas horas ou elas vão ser compensadas em um banco de horas, fazendo crer que a situação é benéfica aos empregados. Só que isso envolve a saúde física e mental dos trabalhadores também, ok? Hora do almoço. Para jornadas superiores a 6 horas diárias, a lei garante um intervalo mínimo de 1 hora por dia. É o artigo 71 da CLT, que não mudou, continua como está. A lei ainda determina que o intervalo para almoço não pode ser de mais de 2 horas, a não ser que haja alguma negociação em acordo coletivo. Só que com a reforma trabalhista, o artigo 611 da CLT, diz que o intervalo mínimo pode ser reduzido para 30 minutos, desde que definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aí tem toda uma negociação. Então, o mínimo é 1 hora, o máximo 2 horas, pode ser de 30 minutos, mas isso tem que ser previamente negociado, tem que estar acordado na convenção coletiva de trabalho, não pode ser assim a hora que o patrão quer. Intervalo, já que a gente está falando sobre intervalo, para jornadas acima de 4 horas, é garantido ao trabalhador o intervalo de 15 minutos para descanso. A CLT, vamos falar sobre transporte, também garante ao empregado o vale transporte, independente da distância que ele percorra para chegar ao trabalho. Só que alguns pontos têm que ser considerados no vale transporte. Um deles é que a empresa poderá descontar até 6% do salário para conceder o vale transporte. O outro ponto é que a empresa fica desobrigada de conceder o vale caso ofereça meio próprio de transporte aos trabalhadores. Então, se a empresa vai te buscar e te levar, não tem por que pagar o vale transporte. Faltas.
Há situações em que o trabalhador pode se ausentar do trabalho sem que haja desconto no seu salário pelo dia não trabalhado. O artigo 473 da CLT garante o direito em alguns casos, como casamento, exames, consultas e doenças. Para cada caso, uma especificidade, um número de dias que é abonado, ok? O advogado especialista em direito do trabalho, André Lopes, diz o seguinte, que nesses tempos em que a classe trabalhadora vem sofrendo com desmonte de seus direitos e diante da perseguição e retaliação causadas por muitas empresas aos trabalhadores que simplesmente questionam o não cumprimento da lei pelos mesmos, pela empresa, o que sempre os advogados orientam, o que sempre o sindicato orienta é que o trabalhador procure o sindicato da sua categoria. Segundo ele ainda, dependendo da violação ou não observância dos direitos pelo empregador, ou seja, se ele não está cumprindo a depender do caso, o trabalhador pode também recorrer ao Ministério Público do Trabalho com a assistência do próprio sindicato. Falamos sobre direitos aqui no Jornal da CUT de hoje. Termina aqui essa edição. Nós nos falamos na próxima edição. Não esqueça, acesse as redes sociais da CUT, CUT Brasil no Facebook, no Instagram, no Twitter, também no YouTube. Fique por dentro do mundo do trabalho. A gente se fala então na próxima edição. Até lá!